Você, por favor, pode se colocar em pés. Nesse momento nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Recebamos o pastor Alberi, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja Deus por mais esse momento glorioso de estarmos na casa do Senhor. Abra no Salmo 119. Vamos ler ali no verso 9 até o 13. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Amém? A palavra de Deus é o nosso alimento da nossa fé, da nossa vida diária. Tamanha é a importância da palavra do Senhor. Pastor Maico me ligou para ministrar hoje, ele disse culto da família. Então a gente quer falar alguma coisa de família, amém, irmãos? Graças a Deus. Então me ajuda aí, orando, intercedendo. Passamos recentemente por momentos muito difíceis, né, que foi essa pandemia. Ainda há por aí, sem dúvida, as marcas, sequelas e os traumas. Ficou muito vivo na nossa cabeça, enfim, o que é um vírus, não é verdade? Uma coisa tão pequena, um micro-organismo que precisa de uns microscópios eletrônicos hoje muito avançado aí, que amplia milhares de vezes para poder ver e observar a estrutura de um vírus. E os vírus são causadores de inúmeras doenças. E, de uma forma geral, esses vírus podem ser definidos como uma espécie de um parasita. Me acompanhe nesse pensamento de início, num paralelo que eu quero fazer aqui. Não estranhe isso que eu estou falando, tá bom? Também não sou nada especialista no assunto, mas é as coisas comuns do dia a dia que a gente vê. Então, o que a gente sabe? Que o vírus, ele é esse micro-organismo, de certa forma classificado como um parasita que se infiltra e vai dentro da célula. Célula é a menor estrutura do corpo, responsáveis por funções vitais do nosso corpo, energia, transmissões, nutrientes e tudo. Então as células, essas também minúsculas, microscópicas também, né? Temos aí trilhões de células no corpo. E quando um vírus entra ali na célula, então para sobreviver esse vírus, ele precisa se reproduzir, se multiplicar. E para isso eles necessitam então se infiltrar numa célula saudável do organismo, do ser humano. E vão se aproveitando dessas estruturas, né? Se alimentando dos nutrientes, ali eles vão se multiplicando. E o organismo da gente começa a apresentar alguns sintomas, às vezes depois de alguns dias, depois de contaminado, alguns não aparecem os sintomas na hora. Mas pelo menos duas coisas básicas a pessoa começa a sentir: febre e dor. Sinal de que algum micro-organismo estranho entrou no corpo. Então começa a ter dor e febre. Falta de energia, porque uma das coisas que a célula faz é produzir energia no corpo. E quando um vírus rouba isso, ela começa então a faltar energia, você sente fraqueza, desânimo, alguma coisa assim. Então são os mal-estar que um vírus vai trazendo. Então, uma vez dentro da célula, ele passa então a causar esse efeito, se multiplicar e começa então a se reproduzir. Engraçado que o vírus solto no ar, ele está inativo, ele não se multiplica, não se reproduz. Então, como um parasita, ele precisa estar dentro do corpo, dentro de uma célula, para ali ele se alimentar e ali ele se multiplicar. E à medida que ele se multiplica, então vai surgindo determinadas doenças. Existem uma infinidade de vírus com as mais variadas doenças que ele pode causar. Então eles vão rompendo as células e vão se multiplicando e as doenças começam a aparecer. O que tem a ver isso, pastor, com o que nós lemos? Já vamos chegar lá. Veja bem, então a gente vive correndo pela saúde do corpo. E quem não sente que a própria Bíblia diz que ia se multiplicar as doenças, como sinal do fim das coisas, né? Se multiplicar as doenças.
Esse paralelo que eu quero fazer é o seguinte, que assim são as estratégias do inimigo da nossa alma. Assim são as estratégias dele. Contaminar com muitos males a vida da família. Porque já se diz de muito tempo que a família é a célula mãe, base de toda a sociedade. Isso é básico. Desde que Deus criou o homem na terra, Deus instituiu família e estabeleceu o propósito, tudo por famílias. Tudo funciona em família. Então, se a família é a célula, a base, mãe de todas as demais, de toda a sociedade, de toda a vida humana, então veja que é uma das estratégias do inimigo, seus maléficos planos, suas maléficas estratégia de atacar a família, porque a Bíblia já nos adverte que o propósito do inimigo é matar, roubar e destruir, por soberba, rebeldia. Outro dia ministrei sobre isso aqui. Contra todo o plano e projeto de Deus. É preciso entender que a gente vive uma guerra constante. Eu me preocupo com crentes que não estão conscientes de que a vida cristã é uma vida de guerra, que não se dão conta que a igreja vive em constante guerra espiritual. É preocupante, é por isso que alguns crentes se cansam, desanimam e desistem da fé, porque eles não entenderam que a vida cristã é guerreada. Assim como você sente quando o seu corpo não está bem, porque foi atingido por alguma espécie de vírus e está doente, e você vai ao médico e trata e procura de todas as maneiras, quando o problema mais grave, como a história da pandemia que passamos, que tanta dor causou a todo mundo, como é terrível, e todo mundo então corre em busca de toda e qualquer coisa possível para buscar uma cura. É a guerra pela vida. E às vezes não nos damos conta que a vida cristã também é assim, e que os ataques do inimigo são como vírus que ele infiltra no corpo para adoecer o corpo. E às vezes a pessoa não se dá conta, quando dentro da igreja, que ali tem algumas células contaminadas, doentes, com inúmeras coisas que podem ser essas doenças, inúmeras. Então, quando a gente começa a sentir algum desconforto no corpo, chamado igreja, pode ser que alguma contaminação tenha acontecido dentro de alguma família, e que está minando, roubando as energias, roubando a fé, roubando a disposição, o ânimo, a coragem, levando muitas vezes até a morrer, ou seja, negar a fé, desistir. Quanta gente já aconteceu isso? Então todo cuidado ainda é pouco. Então o ministério pastoral, obreiros, é comparado ao médico, ao enfermeiro, enfim, pessoal da saúde, que tem que estar constantemente se aperfeiçoando, crescendo, se informando e tratando os doentes. E esse é o desafio na igreja também e da vida de fé. É o desafio do pai e da mãe na sua família, cuidar dessas coisas. Então são inúmeras as causas ou as coisas que pode isso causar. Quais seriam as infiltrações dentro de uma família? Veja bem, nós temos um corpo, uma mente, uma alma, sentimentos, emoções, que é a nossa alma. A palavra de Deus trata no nosso interior, na nossa formação, certo? Então são essas coisas também que acontecem na vida espiritual, da mesma forma. Veja bem, uma criança, ela está crescendo, ela está num período de formação. Tudo que vai plantar e formar a vida adolescente e vai indo. É hora de tratar, é hora de ensinar. Os meios que hoje são usados para essa infiltração. Quando a gente fala de vírus e coisas, de certa forma está aí no ar. Você respira, toca a sua pele, que ali acontece isso. Na vida espiritual não é diferente. Não é diferente. Começa pelos relacionamentos de amizades. Começa por aquilo que está diante dos nossos olhos, que a gente vê. Pelos meios de comunicação. É a maneira de essas coisas infiltrar na mente e nos sentimentos das pessoas. E mudar opinião, formação. E é tão complicado essas áreas. E o foco sempre é as crianças e adolescentes, porque é o terreno fértil. Os antigos já diziam assim, você dobra alguém enquanto é a vara, depois de tronco velho quebra e não se dobra, não é assim? Porque já se formou.
Depois de formado, mudar opinião e mudar posição é a coisa mais difícil que tem. Então o terreno fértil é exatamente na infância até a adolescência. E é onde acontecem essas contaminações, essas influências de maneira mais feroz, mais terrível. Começa pelos relacionamentos, as amizades. Muitos pais não se dão conta das amizades que os filhos começam a ter quando começam a sair, seja lá dentro de uma creche, ainda criança, seja lá nos primeiros anos de escola. Quais são as amizades? O que é que ela está vendo hoje, né? Maior meio de comunicação, sem dúvida hoje, internet. As pessoas que estão nas redes sociais, televisão já perdeu o seu primeiro lugar nesse negócio, mas ainda é muito, né? Os chamados formadores de opinião e atualmente a história dos chamados influenciadores digitais, que vão mudando a cabeça. É como um vírus que vai entrando na mente, na alma e vai mudando, contaminando aquela coisa que vem da raiz de família e da formação, que muitas vezes os pais não conseguem dar. Não deixa, às vezes quando chega ali a idadezinha de escola, eu tenho que ir lá no meu amiguinho, no coleguinha, eu vou posar lá porque a gente vai fazer trabalho e não sei o quê. Cuidado com esses relacionamentos, cuidado. Tem que restringir isso o mínimo possível. Por quê? Porque lá pode estar a influência do maligno, principalmente se não professa a mesma fé. A influência de um adolescente sobre o outro é muito maior do que a sua influência de pai e de mãe. Enquanto ele é criancinha, o pai e a mãe é o grande herói da vida dele. É a hora de você dar todo o modelo e todo o exemplo de família, de amor, de respeito, de autoridade, de limites na vida. É a hora da formação. Que dali, quando chegar a adolescência, você perde essa influência. A influência maior é dos outros adolescentes, não de adultos. E aí que muitas vezes o problema é como um vírus que entra lá na célula chamada família, a mãe de toda a sociedade. Começa as desavenças, as contendas, a rebeldia, o pecado. E muitas vezes o pai e a mãe não sabem por aonde o mal chegou, por aonde entrou. Então esses relacionamentos de amizades é muito forte. Aquilo que ele começa a aprender nas escolas com professores que hoje está contaminado, professores com a ideologia totalmente contrária a todo o princípio cristão, a toda a fé e a crença. Ateus, mas tão vazios de princípios morais, tão vazios de ética, de postura, porque essas coisas virou até no conceito do mundo meio ridículo. Falar hoje em moralidade, falar em postura, ética, bom senso, boa educação, respeito, não. Veja que o que faz sucesso hoje, que viraliza nas redes sociais, como diz nessa linguagem de hoje, é as coisas mais banais, mais ridículas, escandalosas, chocantes, sem nenhum valor ético ou moral, ou seja, quando é até contrário a tudo isso, é o que mais viraliza e faz sucesso. E é o modelinho que os adolescentes e a turma começam a seguir. Aí quando a gente fala num culto de ensino, num culto de estudo, de entrar na palavra, muita gente não quer. Ou ele virou à noite na internet, ele está cochilando na escola no outro dia, está dormindo na hora do culto, não consegue ouvir, porque passa a noite vendo essas besteiras e essas asneiras. E o pior é que se perdeu o princípio da autoridade dentro da família. Pai e mãe não conseguem mais tirar o celular da mão de um adolescente. Já deu adolescente até se suicidando, porque o pai e a mãe restringiram tirar o celular da mão. Tamanha é a doença. É como um vírus, coronavírus aí, que está destruindo. E o pior é que muitos movimentos religiosos hoje é só emocionalismo, o oba-oba, como a gente diz, o animador de plateia. Fazem chorar com coisas emocionantes, muitas vezes longe do espírito, mas que não traz estrutura bíblica de ensino e de alicerce que possa mudar uma família, uma vida, uma opinião de alguém. Então são coisas realmente preocupantes. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então muitas vezes aquela boa educação que você está tentando dar para o seu filho, quando ele começa a se relacionar aí fora, e a vida é isso, não tem como impedir, ninguém vai trancafiar numa cela, não é verdade? Mas tem que preparar para a sociedade, difícil que é hoje. Então muitas vezes esses relacionamentos vai corrompendo as coisas que a gente ensina. E muitos desses estão colocando a vida cristã e a vida de fé como uma coisa ridícula,
que essa gente estão colocando nas redes sociais? Que a Bíblia é preconceituosa, que a Bíblia é um livro ultrapassado. E estão tentando, a desmoralizar líderes religiosos. São ataques constantes tentando desmoralizar, desacreditar todos os líderes. Por quê? Porque o grande povo, a grande massa, sempre segue líderes. Por que os chamados influenciadores estão fazendo tanto sucesso? Porque tem um povão que sempre segue líderes, aqueles que têm algum tipo de liderança e de influência. Enquanto que a Bíblia, nas palavras de Jesus, nós devemos ser os verdadeiros influenciadores no mundo. Vós sois a luz do mundo e sal da terra. Então Jesus está dizendo que eu e você, nós igreja, somos os verdadeiros influenciadores neste mundo. Mas a coisa tem se invertido, principalmente com os nossos jovens e adolescentes. Eles estão seguindo os influenciadores mundanos, que estão na internet e semeando todo esse veneno contra a fé e contra a família. Então, como não se preocupar com esse assunto? Como não pensar? Não quer dizer que os mais idosos também não estejam sendo atacados pelo inimigo, atacados na sua fé, mas trabalho mais nessa área jovem, que é o terreno fértil para a coisa. Então precisamos de toda atenção. Muitas vezes as má companhias, às vezes está bem perto, pode às vezes estar até dentro de casa, as más influências. Romanos 16:17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Doutrina aqui é ensino da palavra de Deus, Bíblia, palavra de Deus. A gente tem que reforçar isso, porque muitas vezes quando a gente fala em doutrina, alguns pensam em costumes, de roupa, de joia, de cabelo, de pintura, disso, daquilo, de moda. Não é isso. Doutrina é palavra de Deus, doutrina bíblica, ensino da palavra. Então diz assim, aqueles que estão fazendo alguma coisa contra o ensino da palavra, presta atenção, quem é? É isso que Paulo recomendou aqui aos romanos. E afasta-te dos maus relacionamentos. Diz que você tem que reduzir ao mínimo, porque nós devemos ser os influenciadores, não deixar que eles nos influenciem. Se você tem convicção da sua fé em Cristo Jesus, convicção bíblica da palavra, ninguém arreda você dessa verdade, ninguém muda a sua posição. Mas o jovem, o adolescente que não está formado nisso, ele é fácil de ser mudado e ser levado pela onda do momento. E o problema é que uma das primeiras coisas que esse vírus do maligno contaminou dentro da família é a autoridade. A primeira coisa que foi tirada dos pais sobre a família foi a autoridade. E rompendo com isso, abre a porta para todos os demais. E quando hoje, até certas leis de governo, tiram do pai e a mãe toda a autoridade de ensino e educação e querem tomar tudo para o Estado, exatamente para formar da maneira que eles querem, não da maneira que você entende o que a igreja, a palavra de Deus ensina. Então quando nós falamos em despertar e avivar, está nessa questão. Precisamos mais de comunhão da igreja, no culto da palavra, do ensino, e de entrar por essas verdades e alicerçar nossa família nessa verdade, para que o inimigo não tenha essa vitória. Por que é que Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele for velho, ou até quando ele for velho, não vai se desviar mais. Aquilo que falamos antes, que vem desde o ditado popular dos antigos: enquanto é vara você dobra, depois de tronco velho quebra e não dobra. Exatamente isso. Então ensina agora. No Antigo Testamento era a lei de Moisés para o pai e a mãe. Ensina a criança andando na rua, na estrada, no campo, ao deitar, ao levantar. Ensina o teu filho. Acho que foi no dia do Congresso Jovem que eu ministrei aqui, que eu falei, tinha aquele rapaz judeu que estava aqui, né? E eu perguntei para ele isso. E isso o judeu preserva até hoje, mas a mãe assumiu esse papel porque o filho fica mais tempo com a mãe, então a mãe ensina. A criança judeu com 3 anos, ele já está aprendendo, decorando os mandamentos da lei de Moisés. Você já ensinou o seu filho alguma vez a decorar um versículo bíblico? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque a gente vai ficar com vergonha. Mas algum pai, alguma mãe crente aqui da igreja costuma ensinar o seu filho lá desde pequenininho a decorar um versículo bíblico. Agora nós vamos decorar outro, agora nós vamos decorar outro, outra palavra de ensino. Você faz isso? Não faz. Pode ser que tenha alguma exceção aqui, mas eu sou assembleiano a vida toda, eu conheço a rotina. Está difícil de dar glória a Deus? Não? Marcos 10:13, Jesus disse, eu disse a palavra: traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam, né? Que ignorância.
Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque a criança ainda está no estado de inocência, de pureza, a maldade ainda não, esse vírus maligno ainda não entrou. Então Jesus disse: deles é o reino, deixe-lhes vir a mim. Eu já vi pais que deixam o filho em casa para não perturbar o culto, para não incomodar o pai e a mãe no culto, deixa em casa, é entregar nas mãos do inimigo. Já vi pais que quando o filho faz alguma coisa, está de castigo, vai para o quarto orar, como se orar fosse castigo. Agora você vai ler uma página da Bíblia, um capítulo da Bíblia de castigo. Desde quando lê a Bíblia castigo? Você faz um ensino inverso, ignorância. Eu já vi tudo isso, não estou falando de experiência, coisa que eu já vi dentro da igreja. Enquanto Jesus deixa eles virem a mim, que Jesus queria ensiná-los, abençoá-los, pôr a mão e abençoar. Aleluia. Qual é o pai e a mãe que faz isso? Que sabe quando o seu filho está até dormindo, você vai lá e põe a mão e ora e abençoa a mente, a cabeça dele, protege com oração. A Bíblia nos ensina desde a antiguidade, os patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó, José e todos os demais, os reis, tinham o costume de chamar os filhos e orar, abençoar e profetizar sobre a vida futura deles, e abençoando eles, ministrando a bênção. Isso são ensinos para a gente. Reúne a sua família em casa, leiam a palavra, ore e abençoe seus filhos, profetize livramento, porque o mundo está aí e a guerra está violenta. Quantos pais e mães estão chorando a perda dos seus filhos para o mundo, e alguns que já perderam até a vida. Aleluia, Deus é bom. Mas como fazer? Qual é o tratamento para vencer esse negócio? Como disse, quando você está contaminado por um vírus, está doente, você vai para o médico e busca e faz todo o tratamento e tudo que for possível pela sua saúde você faz. Por que é que a gente não faz um esforço maior pela saúde da família, os filhos? Mais esforço pela palavra, por estar na presença de Deus. Existem duas coisas básicas quando você vai tratar. Tem o tratamento preventivo e tem o tratamento depois que já está doente, né? Ou seja, a prevenção. Então, quando estava essa pandemia toda, nós entendemos, né? Lava as mãos, passa álcool, usa máscara, o que é isso? Tudo coisa preventiva. Agora a vacina, tudo preventivo, para livrar. Quem já está doente, vai para o hospital, vai tratar com outras coisas, né? E daí dizer que não tinha tratamento, tem tudo, vocês sabem a confusão toda. Mas outros vírus aí, daí tem os tratamentos certos, tá? Antibiótico, outras coisas, vai para lá, vai tratar. Então tem o tratamento preventivo e o tratamento depois que já está contaminado, depois que já está doente, o medicamento. Isso acho que ilustra a nossa vida de fé também. Precisamos de um tratamento preventivo, e aí que é o problema, como na nossa saúde também. Está tudo bem, a gente relaxa, não é verdade? E às vezes na vida de fé também está tudo bem, para quem ir na igreja, para quem orar, para quem ler a Bíblia, para quem isso, para quem aquilo. Está tudo em paz. Aí depois que está doente tem que correr atrás do prejuízo, tratamento mais pesado. Mas tudo é necessário, então tem que ter as duas coisas. Então reduza o mínimo necessário, seja o mínimo possível, ou o máximo possível, mantenha o mínimo possível de relacionamento, porque afinal de contas nós temos que evangelizar, ser influenciadores, testemunhar, então não podemos nos isolar totalmente do mundo. Foi o erro lá de séculos passados, quando surgiram os mosteiros e coisas, queriam ter uma vida santa, acharam melhor ir para as montanhas, construir um mosteiro e se isolar de todo mundo para ser santo, não se contaminar. Errado, lógico. Então não é isso, mas diminui certos relacionamentos, isso é preventivo. Instrua a sua família, preze por essas coisas, da instrução da palavra de Deus e outras instruções de boa educação, respeito e tudo mais, que a sociedade perdeu todos esses valores hoje. Tem que recuperar. Instrua, leva aos pés de Cristo. Salmo 119, verso 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então troque os relacionamentos por aqueles que acrescentam valores na sua vida, valores bíblicos, valores cristãos. Ensine seus filhos também a isso. Troque por relacionamentos com aqueles que têm o que acrescentar de bom na sua vida, principalmente com raízes e bases bíblicas, vida com Deus. Que mesmo Paulo lá em 2 Coríntios 6,14 diz que tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que acordo há entre Cristo e o inimigo, ou os ídolos, conforme a tradução. O que tem em comum o crente e o descrente, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. São tudo essas perguntas retóricas, as perguntas que já induzem a resposta,
e que nos leva a pensar nas nossas amizades e relacionamentos. O que é que está influenciando a sua vida? Está sendo você o influenciador ou está sendo o contrário? Então, reduza ao mínimo possível os relacionamentos com aqueles que nada acrescentam ou só têm mal para a sua vida. E troque por relacionamentos com quem te acrescenta alguma coisa na sua vida. Então é o tratamento preventivo e o tratamento depois que já está contaminado, que muda, que é mais pesado. Então tem duas coisas importantes nesse tratamento: oração e palavra de Deus. Eu disse, pastor, eu já sabia, por que não faz? Oração e palavra. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Só que a gente pega essa palavra e só aplica quando está faltando dinheiro, quando a saúde foi embora. Então a sua dor, a sua necessidade, leva a Deus em oração. Você já pensou nisso como um tratamento preventivo? Está lá na oração do Pai Nosso. Ela encerra dizendo assim, livra-nos do mal. O mal já atingiu? Ainda não, mas livra-nos do mal. Então a oração também é um tratamento preventivo para te livrar do mal. Ore enquanto as coisas estão bem. Ore antes que o mal aflija a sua família. Então diz ele que tudo seja levado diante de Deus em oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ou seja, ocupe a sua mente com isso. E o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Está aqui a receita, está aqui o remédio, tanto preventivo, quanto para curar depois de enfermo, quanto para curar. São os valores que foram perdidos e que precisam ser restaurados. Para que hoje tanta violência nas famílias, contenda, desavenças, conflitos, brigas, rebeldia, filhos que querem fugir de casa e ir para o mundão, e tanta coisa, pai e mãe que não se entendem, porque não pratica isso que está aqui. Então o tratamento que nós precisamos, oração e palavra. Ficamos em pé. E oração nós vamos fazer agora. Mas não fica só na oração aqui da igreja, você tem que praticar a oração em casa. Entenderam a palavra dessa noite? Amém? Não fica só com esta meia hora, 40 minutos de ensino aqui, mas vai estudar e ensinar a sua família em casa. Pastor, eu peguei alguma coisa, não sei o que ensinar em casa, vem falar com a gente que a gente te ajuda. Se a gente não souber, a gente vai falar com alguém que sabe mais com a gente, mas vamos buscar ajuda. Estão me entendendo? Mas precisamos do tratamento, assim como você vai para o médico e faz toda a receita, como é que dá para curar o seu corpo físico, você precisa também pegar toda a receita que o Espírito Santo te dá, que a palavra de Deus te dá, e aplicar na sua vida para mudar a história da sua família, para curar os relacionamentos de marido e mulher, pais e filhos, porque há muita família doente, gente, pelo amor de Deus, há muita família doente dentro da igreja, lá do mundo nem se fala, no mundo até o conceito de família já mudou, mas dentro da igreja não, ainda mantemos o conceito bíblico de família, amém? Pelo menos procuramos. Vem as famílias para frente para nós orar, pai, mãe, filhos, venham junto, e vamos orar pelas famílias, família junto. Agora me escuta bem, você pai, é a autoridade maior dentro da sua casa, debaixo da mão de Jesus Cristo lá, você é a autoridade maior da casa, amém mulheres? Princípio de autoridade, você é auxiliadora, seu marido, para manter o princípio de autoridade em casa. Os jovens hoje, a maioria não está aqui, mas tem alguns. A Bíblia ensina isso, para você ter uma vida próspera e longa na terra, honre pai e mãe. Obedece, honra, trata com honra, respeito. Princípio de autoridade, é um princípio que vem de Deus. Aí Deus honra e abençoa com a vida próspera, saúde longa. Promessa de Deus, está lá na lei e está também em Efésios 6. Entendido? Então você como marido pode pôr a mão sobre a sua esposa, pode pôr a mão até sobre a cabeça dela, pode pôr a mão sobre a cabeça do seu filho, da sua filha. Você pai, precisa exercer essa autoridade para abençoar. Então você pai e mãe, põe a mão sobre a cabecinha do seu filho, da sua filha, e blinda em oração aí, e pede o Espírito Santo para ungir a mente, em vez de você ficar brigando em casa, pegando o cabo de vassoura, isso e aquilo, querendo resolver na cacetada, que não resolve mais. Quando já tem o provérbio que diz que
não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então depois de adolescente não é cabo de vassoura, não é rede soiteira que vai resolver o problema, não. É espiritual. Vai para a oração, aqui abençoa, abençoa, ora, ministra. E é hora de você exercer essa autoridade agora. E põe a mão sobre a sua esposa, seu filho, o filho está aí, põe a mão sobre eles também, na hora da oração, e vai abençoando em nome de Jesus. A mãe também pode orar para os seus filhos da mesma forma, está debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da autoridade do marido, e também tem autoridade para abençoar os filhos, muito. Faz isso agora em nome de Jesus, começa a fazer, todos orando agora, vai orando. Não está aqui algum membro da sua família, você representa a sua família e ore por aquele que está lá longe, ou aquele, sei lá onde está, ou não está aqui. Alguns grupos saíram, outros quem sabe não fazem parte da igreja, mas a hora de você orar, o nosso Jesus pode tocar lá onde ele estiver. Você já está lá no mundão, Deus pode arrancar de lá. Aleluia, em nome de Jesus, recebe essa palavra, o Senhor pode arrancar lá do mundão o seu filho e a sua filha. Creio na restauração, sim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em oração entramos na Tua presença agora, Pai, e levantamos nossas mãos aqui, Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Teu nome, da Tua palavra, aleluia, para ministrar da Tua bênção sobre a família, que o poder do Teu sangue lava, purifica de todo pecado, Senhor, e a Tua destra como um muro de fogo cerca os lares, as famílias, e a virtude do Teu Espírito desce, Pai, sobre mentes e corações aqui agora, mudando conceitos, abrindo a visão, Senhor, trazendo sabedoria e discernimento espiritual, Senhor Jesus Cristo, arrancando todos os falsos conceitos e falsas doutrinas que foram implantadas na mente e corações como um vírus venenoso, daninho, que a virtude do Teu Espírito arranque toda a mentira, toda a falsidade, todo sentimento de revolta, de ira, de feridas, de maus relacionamentos. Que a Tua unção, Senhor, traga cura a esses corações agora, e restaure o sentimento puro, genuíno, trazido pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, debaixo do Teu ensino e da Tua doutrina, que temos famílias curadas e restauradas. Em nome de oramos, clamamos, em nome de Jesus ministramos esta vitória sobre os lares, sobre famílias, para a glória de Deus Pai, aleluia. Fortalece os laços de comunhão, de relacionamentos, de amor, de marido e mulher, de pais e filhos, Senhor Jesus Cristo, renova estes laços, fortalece estes relacionamentos familiares, Senhor, para que continuamos testemunhando e anunciando, sendo sal neste mundo, sendo luz neste mundo, nesta terra, anunciando e testemunhando do poder do Teu Evangelho, da Tua palavra, que cura, salva e liberta. Senhor Jesus Cristo, faz este milagre, eu clamo a Ti, Senhor, e em nome de Jesus agradeço ao Pai, louve e adore, e declare o seu amor pela sua família. Hora de retribuir com aquela palavra: eu te amo em Cristo, eu te amo minha esposa, eu te amo meu esposo, eu te amo meus filhos. Pai e mãe, filho, diga pai e mãe, eu amo você. Dá um abraço de amor para renovar, para curar, para fortalecer, em nome de Jesus. Aleluia. A presença do Senhor, a minha família, debaixo da graça. Obrigado, pastor Alberinho. Das asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou, porque meu na presença do. Você pode cantar a minha família? A minha família, debaixo da graça, guardado nas asas, de quem a criou, bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Deus é bom, Deus é muito bom, queridos. Tome assento, meus amados.